Oi gente, tudo bem? Então, esse é o último vídeo em que eu vou falar sobre as etapas da comunicação não violenta, né? Especificamente nesse vídeo eu vou abordar sobre a importância de nós liberarmos um pouco da posição de aconselhamento das outras pessoas e assumirmos nós mesmos a nossa posição e o nosso lugar. E por fim, a importância da comunicação não violenta para expressar e agradecer então alguns elogios sem chegar ao nível de superioridade em relação ao que se é falado. Então, se você não assistiu às primeiras etapas da comunicação não violenta, a importância em que os dois indivíduos que estão nessa comunicação, que é o emissor e o receptor, como eles podem atuar de uma maneira em que a comunicação seja mais eficiente, então acessando a si mesmo, através dos passos de observação, expressando a necessidade dos sentimentos e aí a pergunta, né, em relação ao outro, o quanto isso está relacionado com cada indivíduo, mas também está relacionado com o outro indivíduo, pois afeta a interpretação ou como é absorvida essa informação. Eu vou deixar aqui embaixo sobre essa visão inicial e geral sobre da comunicação não violenta. Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de assunto, se inscreve aí. Isso ajuda bastante. Bom, na nossa sociedade, geralmente é bem frequente esse comportamento de aconselhamento do outro, né? Como nós somos formados nesse entendimento de que a gente tem que aconselhar os outros, muito do que nós fazemos, ele não é consciente, né? A gente acaba, na verdade, reproduzindo um comportamento padrão da sociedade e com isso, sem se questionar ou sem tornar consciente aquele ato, acaba reproduzindo. Esse ato de ficar aconselhando, ele tem uma relação relativamente direta com o tipo de colonização da nossa sociedade, seja brasileiro ou seja sociedades de outros lugares. Entretanto, o Brasil, como nós sabemos, ele tem um período da escravidão muito recente. Por ele ter esse período muito recente, de certa forma, essa mentalidade ainda ela é frequente dentro da população, acaba que nós precisamos ter muito mais energia e consciência para conseguir transmutar esse tipo de comportamento. Por quê? O tipo de comportamento em que a gente tem a intenção de ficar dando conselho, ele é um tipo de comportamento, de certa forma, hierárquico, né? Tu vai, que é como se você soubesse a solução para o outro ou estivesse num nível superior em relação a esse outro. E o porquê que é difícil, às vezes, a sociedade se dar conta de que esse tipo de comportamento não é legal. As massas, elas não foram estimuladas, por exemplo, a olhar para si mesmo, a ter consciência sobre seus atos. Eles eram mais pessoas que estavam servindo a sociedade para executar tarefas e não para fazer reflexões. Por esse motivo, alguns comportamentos acabam sendo executados de maneira inconsciente, simplesmente reproduzindo a estrutura vigente. Então, nesse sentido, as massas foram educadas para ser dóceis e servir, então, às autoridades. Um comportamento que a sociedade tem e que é reproduzido de maneira inconsciente e que reflete, então, numa doença é a depressão. A depressão ela é um tipo de alienação das suas próprias necessidades. E o que acontece? Dentro dessa forma como que a gente se comunica e como a sociedade se estrutura para que a gente reproduza esse comportamento, considerando então que nós somos formados a partir de uma elite, de um sistema mais escravocrata, de um sistema hierárquico, o que acontece? Existem alguns pensamentos negativos de julgamento que eles ficam reverberando na cabeça da gente quando alguma coisa acontece. E aí, o que acontece? O nosso diálogo interno, ele acaba ficando, de certa forma, com ruído. E ficando com ruído, a gente acaba só executando atividades e não dando vazão ou escutando esses comportamentos ou as nossas falas internas para poder transmutar isso. A ideia da comunicação não violenta é tornar esse ambiente mais pacífico. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei sobre a importância da raiva. E a primeira etapa sobre a importância da raiva é se harmonizar,
se escutar, ficar em harmonia. Então, a ideia é que para você conseguir ficar em harmonia perante toda essa reverberação que tem na nossa sociedade, dizendo o que é certo, o que é errado, o que a gente deveria fazer, o que não deveria fazer, o que tu deveria estar sendo mais eficiente, tu não tá. Então, isso causa dentro do nosso cérebro um certo ruído, dificultando então com que a gente consiga se acessar e perceber as nossas necessidades. Então, a ideia desse capítulo em específico é que a gente consiga fazer com que a estrutura ou o pensamento vigente dentro de uma sociedade que nós pertencemos, que ele não nos atinja de maneira em que a gente continue reverberando aquela informação sem estar consciente. Por exemplo, quando a gente está com uma dificuldade ou começa a se questionar, tem um diálogo interno, de você vai falhar, você não é suficiente, isso a gente precisa ficar atento de uma maneira consciente, botar uma energia ali para conseguir transformar essa informação de uma maneira que ela seja mais eficiente e não nos ficarmos auto-sabotando e nos batendo em nós mesmos porque não chegamos num ótimo que, de certa forma, ou a sociedade quer, ou a gente quer, mas não está conseguindo olhar isso de uma forma amorosa e até pacífica, tá? Bom, falado então da importância de deixar de ficar dando aconselhamentos, nessa última etapa é a etapa em que a intenção de usar a comunicação não violenta de uma maneira de apreciação em relação ao que nos é dito, né? Então a comunicação não violenta ela não serve apenas para eventos que sejam conflituosos, ela também serve para a gente conseguir expressar o nosso contentamento em relação a alguma coisa de uma maneira em que a gente não queira mostrar superioridade para outra pessoa, que a relação se mantenha no nível horizontal e que o elogio não nos sirva como para afagar o ego, mas que ele seja sincero e que ele vai pontuando de uma forma, tipo uma dancinha, né? Vai pontuando de uma forma que ele vai indo sem ficar se agarrando em coisas que estão ali, de certa forma, meio que amarradas. Eu vou ler essa parte aqui, que ela resume muito bem essa etapa da comunicação não violenta. Cumprimentos convencionais frequentemente tomam a forma de julgamentos, ainda que positivos. Então, muitas vezes alguém nos chega com elogios, né? Mas o elogio não é verdadeiro em relação ao que se está sendo dito. Tem aí uma intenção por trás. E nós nos darmos conta disso é muito importante para que as relações elas sejam mais verdadeiras e inteiras. Então, ainda que esses elogios sejam positivos, e às vezes são feitos às vezes eles são feitos com a intenção de manipular o comportamento dos outros. A comunicação não violenta nos encoraja a expressar apreciação, somente para celebrar. Então, como se expressa isso? Primeiro, a ação que contribui para o nosso bem-estar. Então, quando existe uma ação que contribui para o nosso bem-estar, a gente pode expressar apreciação. Quando a necessidade específica que se quer, ela foi atendida, então você verbalizou para outra pessoa alguma necessidade específica, ou não verbalizou, mas foi atendida em relação a essa necessidade, é importante você estimular também a comunicação para agradecer em relação a isso. E o sentimento de prazer que foi gerado, e também a comunicação de apreciação, ela pode ser importante para expressar o sentimento de gratidão que foi gerado a partir daquela ação. Quando recebemos elogios expressos dessa maneira, podemos aceitá-los, né? Sem nenhum sentimento de superioridade e de falsa humildade, celebrando juntamente com a pessoa que nos oferece essa apreciação. Então, quando existem alguns elogios que são mais para afagar o ego ou com o interesse que tem por trás, a gente não precisa agradecer, né? Tem algo ali que não está bem posto ou não está verdadeiro e transparente dentro do que está sendo posto. Então, segundo o que o Marshall ele propõe nesse livro, é que a gente pode dar um feedback e mostrar a nossa apreciação em relação a alguma coisa quando aquilo, ou aquele evento, ou aquela fala, ela converge para uma potência, né? Uma potência de valor que você vê, que você se sentiu, de certa forma,
contemplado quanto às suas necessidades, contemplado com os seus sentimentos. Só para finalizar então, agora essa etapa desse vídeo, a ideia é que a gente consiga, por exemplo, nos libertar um pouco desse padrão da sociedade e conseguir voltar à consciência, à natureza da gente, para poder, de certa forma, desenrolar em relação a algumas coisas que estão nos prendendo o julgamento, a vergonha, ao medo, e conseguirmos voltar a nossa atenção e a nossa potência porque a gente tem interesse em ir, qual é a nossa necessidade de ser atendida, e não ficar envolta nesse julgamento do que outra pessoa fez, mas focar a atenção para nós. E por fim, então, a importância de expressarmos a nossa apreciação quando de fato aquela informação que está chegando a nós, ela é verdadeira, converge ou ela abastece nossa necessidade e os nossos sentimentos, tá? Então por hoje é isso. Fica aí, que aí no próximo vídeo eu vou fazer um resumo geral sobre todo o espectro, né, que eu abordei desde o início da comunicação não violenta. Então esse aqui é o livro do Marshall. Se você gostou do vídeo, se você acha que esse vídeo pode contribuir com mais pessoas, compartilhe aí com outras pessoas. Estamos aí para contribuir. E se ele está contribuindo, e se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que ele apoia, se você curte, eu entendo que ele é um vídeo importante. Então tá, obrigada, até a próxima!